Amigos e irmãos em Cristo, a minha saudação a todos vocês é com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez em nosso canal, o canal Sola Escritura, aqui pelo YouTube, para compartilharmos com os nossos amigos e irmãos sobre conteúdos da Reforma Protestante. Acabamos de encerrar uma seleção de vídeos falando aí sobre os 5 pontos da Reforma, conhecido também como as 5 solas, as 5 marcas da fé protestante. Você que ainda não teve acesso, entre no nosso canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe os comentários abaixo, deixe aí o seu like e acompanhe os nossos vídeos que estão aí disponíveis em nosso canal falando sobre a Reforma. Nesse canal tratamos de assuntos de maneira resumida e hoje nós damos aqui sequência em uma outra seleção de vídeos com um novo tema, agora falando sobre a vida e a obra dos heróis da fé. E hoje, em particular, é com muita alegria que nós viemos aqui ao nosso canal transmitir, compartilhar com vocês a vida de um dos heróis da fé, hoje tratando especificamente sobre a vida de Jerônimo Savonarola. É o primeiro dos heróis da fé que nós vamos tratar aqui na nossa seleção de vídeos. Então, você que não é inscrito em nosso canal, convido você, inscreva-se logo aqui embaixo, deixe um comentário e vem com a gente, vamos aprender junto, vamos cavar a história da igreja, aprender com homens que deixaram com certeza um grande legado a todos nós. E com certeza a história tem muitos ensinamentos a nos oferecer. Vamos juntos então analisar hoje sobre a vida deste grande precursor chamado Jerônimo Savonarola. Pois bem, aliás, quem foi Jerônimo Savonarola? Devemos, de antemão, falarmos sobre a sua vida e a sua infância e sua trajetória desde a infância. Jerônimo Savonarola foi alguém que nasceu na Itália no ano de 1452, morrendo no ano de 1498, portanto viveu em um período de 45 anos. Sim, ele foi alguém que teve uma morte precoce. Foi morto por ordem do Papa e pela Igreja do Alto Clero naquele tempo. Morreu em Florença, queimado em uma praça pública. Jerônimo Savonarola foi alguém que destacou-se grandemente desde sua infância, pois desde pequeno devotou-se aos estudos da filosofia, devotou-se aos estudos da medicina, pois assim era o desejo de seus pais, que Jerônimo Savonarola andasse e aí pelos mesmos caminhos de seu avô paterno, que era um grande médico daquela época. E assim o fez. Estudou-se e devotou-se aos estudos da medicina e também da filosofia. Nos estudos da filosofia, Savonarola era um grande admirador dos escritos dos clássicos, como Platão e Aristóteles. Todavia, um dos seus maiores influenciadores na filosofia era Tomás de Aquino, um frade católico pela Ordem dos Pregadores italiano. Foi através dele que Savonarola passou a dedicar-se aos estudos das Escrituras e foi por influência dele que Savonarola passa então a dedicar-se horas e horas nos estudos das Escrituras. E quanto mais lia a palavra de Deus, o que parece na história é que a chama ardia ainda mais ardentemente no coração deste jovem, que posteriormente, sem saber, seria um dos maiores pregadores que abalaria toda a Florença. Foi este que dedicou-se horas e horas em oração, em estudo das Escrituras, e cada vez que passava, esta chama, este fogo cada vez mais ardia no seu coração. Até que no ano de 1474, em uma viagem, ele ouviu uma mensagem que foi pregada por um padre agostiniano. E nesta mensagem, através desta pregação, algo tocou no coração deste jovem chamado Savonarola. E foi a partir daí que ele decide então renunciar todo mundo e entregar a sua vida inteiramente a Deus, ao serviço da igreja, e assim dedicar-se a sua vida inteiramente para a obra de Deus. Foi alguém que viveu pouco, sim, teve uma morte precoce, morreu aos seus 45 anos, novo, mas alguém que mesmo morrendo novo tem uma grande história e um grande trajeto de vida que na verdade marcou o seu tempo e nos deixou um grande legado.
quem seria este Savonarola? Jerônimo, após passar 7 anos no convento de Bolonha, ele vai então para o convento de São Marcos, na Florença. E é interessante nós notarmos que após passar 1 ano no convento de Florença, ali no convento de São Marcos, na cidade de Florença, Jerônimo Savonarola, após 1 ano, foi apontado e designado como um dos pregadores do mosteiro. Assim, passou-se então a pregar e a transmitir mensagens essas que se baseavam sobre a ira de Deus, baseavam-se sobre a justiça divina com base nas Escrituras. As pregações, então, deste tal Savonarola foi tão forte e tão grande ali em Florença que começou então a arrastar multidões. Alguém que na verdade abalou toda aquela cidade. E é interessante que nós temos um comentário até do próprio livro Heróis da Fé, falando sobre ele ali na página 7, que eu quero ler com vocês, falando acerca de Jerônimo Savonarola, assim o diz: o pregador Jerônimo Savonarola, abrasado com o fogo do Espírito Santo e sentindo a iminência do julgamento de Deus, trovejava contra o vício, o crime e a corrupção desenfreada na própria igreja. Como resultado, o povo abandonou a leitura das publicações torpes e mundanas para ler os sermões do ardente pregador, deixou os cânticos das ruas para cantar os hinos de Deus. Este era Jerônimo, alguém que pregou com tanta veemência, um pregador que pregava com tanta graça de Deus, alguém que era tão ousado em suas mensagens, em suas pregações em Florença, que além de arrastar multidões, assim como João Batista, pregando mensagens duras sobre o julgamento e a ira de Deus, foi alguém que abalou o seu tempo e foi alguém que abalou a sua época. Quando nós olhamos para a vida de Savonarola, nós vemos a imagem de alguém como o profeta Abacuque, alguém que, assim como o profeta das Escrituras, quando olhava ao seu redor, questionava, assim como Abacuque questionou diversas vezes Deus sobre tudo o que acontecia ao seu redor. Até quando verás a vexação? Até quando verás a corrupção, o ímpio? Assim, Jerônimo também era uma voz semelhante ao do profeta Abacuque de seu tempo, pois quando ele olhava ao lado, tudo o que ele via era a corrupção, era o vício e o crime desenfreado, e não somente impregnado no meio da sociedade ali em Florença, mas ele via que isto também era perceptível, a corrupção moral também era perceptível até no meio da igreja, até no meio do alto clero. E foi com esta mesma força e veemência em suas pregações que então Jerônimo ele começa a atacar, a pregar mensagens severas e duras também contra a igreja de seu tempo. E é lógico que isso não soou bem às autoridades eclesiásticas. E foi por motivo como esse que daqui a pouco veremos qual foi o seu fim. É interessante que Savonarola ele dá início a uma campanha puritana que ficou conhecida pelas decorrentes fogueiras da vaidade, pois conta a história, e se analisarmos a vida e a obra deste homem, conta-se que as mensagens que ele foi pregando naquele lugar, em uma sociedade corrompida e corrupta, após ali pregar o Evangelho baseado nas verdades das Escrituras, sobre o julgamento de Deus, sobre os ímpios pecadores, a história diz que as pessoas começavam a fazer fogueiras no meio das praças públicas, pegarem os objetos imorais, as publicações, artigos imorais, pegar tudo aquilo que é imoral e colocavam em praça pública e ali queimavam. Faziam uma pirâmide e passavam a queimar produtos de vaidade em meio à praça pública. E enquanto queimavam, eles andavam em volta daquelas fogueiras e louvavam e cantavam a Deus. E a história diz que até os sinos da cidade batiam, enquanto as pessoas cantavam e louvavam a Deus em volta
daquela fogueira, que tinha ali vários pertences e objetos, artigos e livros imorais. Tudo isso foi o impacto da pregação deste grande homem de Deus, deste grande pregador chamado Savonarola. E alguém que abalou o seu tempo, e como eu disse, isso não soou bem a visão da igreja romana daquele tempo, pois passaram a considerar Florença como a nova Jerusalém, por assim dizer. Passaram a considerar Florença, ou aquele lugar onde Jerônimo Savonarola alcançou um certo tipo de popularidade, começaram a chamar aquele lugar de o centro do cristianismo naquele mundo. E as autoridades papais, as autoridades do clero, as autoridades eclesiásticas, não gostaram nem um pouco da popularidade deste jovem pregador chamado Savonarola, pois a sinceridade com que ele pregava as Escrituras era tão grande, visto que a corrupção havia tomado conta não só da sociedade, mas até do próprio meio religioso, do próprio clero daquele tempo. Jerônimo Savonarola começa a fazer vários ataques severos sobre a igreja e a pregar veemente contra os crimes que eram cometidos pela igreja, isso com base nas Escrituras Sagradas. As pregações deles eram tão fortes e as constantes visões que ele tinha acerca de seu tempo, que o Senhor, pelo seu Espírito, a ele revelava, é interessante a nós analisarmos e ver que, sob uma das suas visões, Jerônimo Savonarola foi alguém que certa vez escreveu sobre uma das suas visões, aonde ele associava os crimes do alto clero como um dilúvio de devassidão, pecado e libertinagem. Isso fez com que este homem fosse visto com maus olhos pela igreja romana de seu tempo. Tanto é que o sucesso de suas pregações impactaram, é bem verdade, impactaram toda a Florença, impactaram o mundo de seu tempo, mas seu sucesso não perdurou muito, pois no ano de 1498, o jovem pregador, cheio do Espírito Santo e abrasado por um zelo às Escrituras, pregando as verdades da Palavra de Deus, foi alguém que no ano de 1498 foi então excomungado e finalmente morto por ordem do Papa, por ordem da Igreja Romana daquele tempo. Foi morto queimado em praça pública. Morreu, mas morreu dando testemunho. Há quem diga que se a situação política daquele tempo na Itália fosse a mesma situação política que houve na Alemanha no ano de 1517, com certeza o grande precursor da reforma, com certeza aquele que seria responsável pela reforma protestante não seria Lutero, seria Savonarola. Isso só não aconteceu por motivo da situação circunstancial política de seu tempo. No tempo de Lutero, estava muito mais favorável que isso acontecesse. Mas isso apenas revela o quão grande foi o trabalho deste grande homem de Deus chamado Savonarola ou Jerônimo. E um comentário ainda que foi deixado sobre a vida deste homem, mesmo depois de morto, escreveram desta seguinte maneira: destruíram o corpo desse precursor da grande reforma, mas não puderam apagar as verdades que Deus, por seu intermédio, gravou no coração do povo. Morreu em uma morte precoce, morreu aos 45 anos, mas ele acabou a carreira e, como o apóstolo Paulo disse, ele guardou a fé, concluiu aquilo pela qual Deus o houvera levantado para realizar, com propósito neste mundo. Alguém que, muito antes de Lutero, já era alguém que gritava contra os crimes do alto clero, da igreja e das autoridades daquele tempo, as autoridades eclesiásticas. Alguém que muito antes de Lutero já falava contra os crimes que havia no meio da igreja. Alguém que foi morto, diferente de Lutero, que ainda foi o precursor da reforma, mas este homem foi morto dando testemunho de Jesus Cristo e de que somente as Escrituras estão acima de tudo e acima de todos. Então, este foi um grande homem que nos dá um testemunho grande de sua fé,
e deixou um grande legado a todos nós. Da sua fidelidade foi a morte, mas foi fiel, não aquilo que o Papa dizia, não aquilo que a igreja ensinava, mas foi fiel àquilo que realmente Deus diz e nos ensina acerca das Escrituras Sagradas. Neste canal, nós não temos a pretensão de fazer extensas declarações de conteúdos aqui, mas de maneira sintetizada, resumida e dentro de uma visão geral nós estamos abordando alguns assuntos. Mas aqueles que têm a vontade de conhecer mais a fundo sobre este homem por nome Jerônimo Savonarola, nós aqui do canal Sola Escritura aconselhamos vocês a adquirirem esse livro, Heróis da Fé. Temos aqui a biografia não só dele, como também de tantos outros homens de Deus. Compre este livro, adquire e com certeza você será abençoado pela vida destes grandes homens e aquilo que fizeram no meio da história da igreja. Hoje, tratando especificamente sobre Jerônimo Savonarola. Acompanhe nossos vídeos, se inscreva no canal e nos acompanhe aqui e nós daremos continuidade também falando de outros heróis da fé. Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Esse hoje foi o nosso vídeo falando sobre Savonarola de uma maneira clara e resumida a todos vocês. Deus em Cristo vos abençoe e espero vocês nos próximos vídeos. Deus vos abençoe.